Vamos ver se eu estou ao vivo. Está atualizando. Sim, estou ao vivo. Aê! Agora sim confirmou que eu estou ao vivo. Deixa eu botar mais um pouquinho mais para cá. Tá me vendo, me ouvindo bem? Se puder me dar um feedback aí, mas você que já chegou, sempre pontualíssima. Você pode me dar um feedback se você tá me vendo, me ouvindo bem? Bota um simzinho, um joinha. Oi, Andrice! Seja bem-vindo! Você pode me dar um feedback, você ou minha mãe, que estão me vendo, me ouvindo bem? Bota um sim, um joinha. Sim? Show! Então sejam muito bem-vindos. Está um frio aqui, né? Não sei como é que tá aí, Andrice. Tá frio aí, também em Moçambique, mas aqui no Brasil está muito frio. E aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade calorenta, eu como carioca tô só passando frio. Então eu precisei me aquecer um pouquinho mais hoje, mas queria dar uma pegada africana. Aí eu botei essa capulana que eu ganhei em Moçambique, da MAF, né? E já usei ela muito na África, usei de canga, usei de toalha, usei para me aquecer. É super versátil, adorei. Consegue me ouvir? Que bom. E normalmente as capulanas são muito usadas pelas mulheres em Moçambique, na África de modo geral, também como um tecido muito versátil, né? Elas fazem de avental, elas fazem também como uma forma, porque é um tecido forte, né? Para enrolar a criança nas costas ou aqui na frente, no colo. Fazem de toalha, enfim, né? Tem uma série de versatilidade aí que elas aproveitam esse tecido aí para elas usarem no dia a dia. E aí no meu último dia, antes de sair de Moçambique, na minha despedida lá no trabalho voluntário que eu fiz na ONG, eles me deram de presente. Então, com muito carinho, estou usando hoje aqui na live. Bom, sejam bem-vindas à nossa live, parte 4, né? O que a viagem pela África e a pandemia me ensinaram em comum. Até porque, como eu já venho falando na live, parte 1, 2, 3, é tanta reflexão, é tanto aprendizado que infelizmente não dá tempo de falar tudo, até porque aqui a gente tem um tempo limitado, né? Mas se tudo der certo, pelo meu planejamento, pela minha programação, pode ser que a gente se encerre na live parte 5, dependendo de como seja o andar da live também, se vai dar tempo de compartilhar, se ficar faltando alguma reflexão do que eu já tinha me programado, a gente avança para a live parte 6, tá? Enquanto houver gente interessada, né, ainda a gente está refletindo, a gente está trocando, a gente está aprendendo junto, vai fazendo sentido, eu vou compartilhando, até porque coisa boa a gente compartilha, a gente não guarda só pra gente, né? Então, assim, quem não assistiu alguma live anterior, seja 1, 2 ou 3, não tem problema, né? Até porque, como eu já venho fazendo, a ideia é uma live trazer reflexões diferentes da outra. Então, a ideia é a gente ir complementando, a gente refletindo juntos, tá? E a gente dar continuidade. Então, hoje eu vou estar trazendo reflexões e aprendizados que eu tive que eu ainda não trouxe até então. E caso você tenha perdido alguma dessas lives, depois que terminar essa, aí você vai lá no histórico e acessa as lives anteriores para você poder ver as reflexões e aprendizados que eu compartilhei lá nas lives que antecederam a essa, tá? Essas lives estão nas gravações aqui do Instagram e também aqui do YouTube. Depois, sempre que eu consigo salvar, eu ponho no YouTube. Também é uma forma de fazer com que, né, as reflexões, a conversa cheguem a mais pessoas que não têm Instagram, por exemplo. Então aproveita, já deixa a sua curtida,
deixe seus feedbacks nos comentários, porque isso é muito importante para mim, é uma forma de vocês também me ajudarem, né? E também de compartilhar com outras pessoas, de se inscrever no canal, ativar o sininho do YouTube também, para quando, sempre que eu publicar vídeos novos, vocês ficarem sabendo, tá? E vocês que estão aqui, vamos usar e abusar desse chat aí, viu? Aqui passou a informação de que o vídeo pausou, não sei se pela conexão. Eu voltei, vocês estão conseguindo me ver e ouvir tranquilamente? Show, os coraçõezinhos estão subindo, legal. Então subir coraçãozinho, demonstração gratuita de afeto, todo mundo gosta, né? Então vamos, é muito gostoso, eu sinto que isso enche meu coração de alegria, né? O carinho de vocês estarem aqui, de vocês participarem, interagir, coraçãozinho no chat. E vamos lembrar também, eu gosto sempre de frisar isso na live, de que aqui são as minhas reflexões, né? Eu estou trazendo aqui o que eu tive de reflexão, o que eu tive de percepção, o que eu tive de aprendizado, com base nas minhas vivências, nas minhas experiências, tanto viajando pela África quanto na pandemia, né? Pode ser que outras pessoas tenham tido outras percepções, até porque cada um é um, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem uma forma diferente de olhar, de perceber, de refletir, de aprender, tá? E aí, como eu vi essas reflexões se repetindo, tanto na viagem quanto na pandemia, isso me chamou a atenção. Até porque são experiências bem diferentes e promovendo a mesma reflexão. E tem feito muito sentido para mim e eu venho compartilhando aqui nessas lives e eu espero que esteja fazendo sentido para vocês também, tá? Até porque, como eu falei, quando faz sentido, quando toca meu coração, eu entendo que é algo bom, que agrega para mim, então eu entendo que merece ser compartilhado e torço para que também faça sentido para vocês. Show de bola? Beleza? Então, vamos avançando. Eu não sei se alguém vai assistir essa gravação pela primeira vez depois, eu gosto sempre de frisar. Essa viagem pela África, né, foi um projeto piloto da realização do meu sonho, que é viajar ao mundo, trabalhar de qualquer lugar, fazer voluntariado por onde eu passar, conhecer um pouquinho melhor a cultura local, conhecendo pessoas, lugares, né? É que nem eu coloquei nos stories hoje, uma frase do Mário Quintana que fala: viajar é mudar a roupa da alma, né? E, gente, isso faz total sentido para mim. Eu sinto que toda vez que eu viajo, eu sinto que minha alma ela é renovada, sabe? Eu sinto que me engrandece. E por isso eu também sinto que faz muito sentido para mim, tem a ver com o meu propósito de vida. E ano passado eu viajei por 8 meses em 8 países diferentes pelo continente africano. Bem estilo mochilão, né? E foi a primeira vez que eu viajei a longo prazo. Anteriormente eu só tinha ficado 1 mês fora. Então também já pegando o gatilho, a gente já entrando nas reflexões comuns aí, né? Que eu tive nessas 2 experiências, eu preparei 5 reflexões, tá? Eu espero conseguir passar as 5, que é a média normalmente que eu entendo que as lives têm conseguido dentro do tempo que a gente tem, para poder conseguir gravar depois. Então, a primeira reflexão para essa live aqui, que eu ainda não tinha falado antes, é que a gente deve sempre aceitar e respeitar a realidade tal como ela é. E não como a gente gostaria que fosse, né? É a gente aceitar, a gente identificar, a gente perceber, a gente respeitar a realidade, as diferenças e não ignorar os fatos como se apresentam, não ignorar essas diferenças e essa realidade, né? Justamente pela nossa dificuldade de aceitar, né, de negar essa realidade, é uma maneira da gente ter dificuldade de lidar com ela, né? E tentando impor o que a gente gostaria e não a gente entendendo que essa realidade ela é como é e não corresponde àquilo que a gente espera, que a gente deseja, né? E toda vez quando a gente nega, a gente ignora, a gente não aceita, a gente não respeita, a gente sofre muito. Isso traz muito sofrimento pra gente. E aí, pegando a experiência que eu tive
viajando pela África, me faz lembrar da experiência bem estressante que eu vivi quando eu cheguei no aeroporto da Ilha Maurício, né? Um lugar lindo demais. Até fiz o TBT hoje também, em homenagem a esse lugar muito bonito, um dos lugares mais bonitos que eu já tive. E foi justamente, eu aprendi da pior forma, da forma doída, né? A gente às vezes precisa doer, né? A gente aprende muito mais pela dor. E eu entendi na prática essa questão da gente aceitar a realidade como ela é, a gente aceitar e respeitar as diferenças e não impor aquilo que a gente gostaria. Até porque eu tinha vindo de Moçambique, né? E Moçambique, pelo que eu já tinha lido, pesquisado, não exigia a passagem de saída do país para você entrar e conseguir o visto. Eu já tinha lido que tanto Moçambique quanto a Ilha Maurício exigiam. Mas, como eu tinha a carta da ONG, eu resolvi entrar no país e eles não me pediram a passagem de saída. Né? Então, o que eu tinha entendido é que nem sempre tudo aquilo que a gente pesquisa, de fato, é o que acontece na prática. Até então, nenhuma novidade. E aí, quando eu fui viajar para a Ilha Maurício, eu tinha, na minha mente, entendido que se aconteceu isso em Moçambique, é provável que também aconteça, né, em outros países. Até porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar na Ilha Maurício. Eu sei que pelo acordo diplomático do Brasil com a Ilha Maurício, que é um país... a gente brasileiro tem direito até 3 meses, mas eu sabia que eu não ia ficar isso tudo pelas questões financeiras, né? Parece que a moeda lá era... Eu já tinha obtido informações de que era um país caro, né? Era muito turístico, então a minha expectativa era ficar 15 dias, no máximo um mês e ir embora. Até porque a minha intenção era fazer trabalho voluntário também, né? Então eu não comprei a passagem de saída do país. Eu falei, vou sentir o que eles vão me dar de prazo, né? E vou sentir o país também, até para ver quanto tempo que eu consigo ficar. Gente, eu nunca tinha tido nenhum problema com imigração até esse momento. E foi uma experiência muito marcante, porque eu entendi na prática essa reflexão, né? A realidade é que cada país tem as suas próprias regras, né? Tem os seus próprios critérios e tem a sua forma de ver a realidade que é diferente. E aí, quando ele me questionou a passagem, você tá rindo? Foi um estresse aquele dia. Quando ele me questionou, cadê o seu voo de saída? Eu falei assim, eu ainda não comprei, né? Primeiro eu quero saber quanto tempo que vocês vão me dar, eu quero também sentir como é que é o país, para depois eu comprar a passagem de saída. Aí ele me pergunta assim, qual que é a sua finalidade aqui? Eu falei, tô aqui a passeio. Aí ele falou assim, os turistas que vêm para cá não vêm aqui a passeio dessa forma. Não é assim que os turistas vêm para cá. Não é assim que todo mundo faz. Daí eu virei para ele, só piorando as coisas, né? E falei assim, pois é, mas eu não sou todo mundo. Né? O meu estilo de viagem é diferente. Gente, para que eu fui falar isso? O cara surtou. Ele já não tinha gostado de eu ter ido para lá sem passagem de saída, né? Aí quando eu falei isso, pronto, aí ele engrossou comigo, começou a ficar agressivo, chamou um supervisor, eu me senti intimidada. Você tá rindo, Andressa? O negócio foi feio. Eu comecei a ficar estressada, tensa. Eu que sou muito certinha, né? Quero fazer as coisas de forma muito correta. Nunca tinha tido problema nenhum. Nossa, foi um estresse. Porque eu falei assim, tá, mas agora eu não consigo comprar a passagem. Ele virou para mim e falou assim, você tem um Wi-Fi aqui do aeroporto. Você se vira e compra passagem. E se você não me apresentar essa passagem, eu te coloco no voo de volta e te devolvo para a África do Sul. Assim. Gente, aí eu comecei a tremer nas bases, eu comecei a ficar nervosa, comecei a ficar estressada. Daí eu falei, não seja por isso. Eu vou sentar ali, porque o Wi-Fi estava bem lerdo, assim, sabe? E vou, com toda a minha paciência e compreensão do mundo, conseguir comprar essa passagem. Eu juro para vocês. O aeroporto ficou vazio, só ficou eu e um senhor, que eu não sei qual que era a situação dele, porque eu não estava com cabeça para puxar assunto, conversa.
E eu estava tão nervosa com aquela situação. Oi, Márcia, seja bem-vinda. Eu estava tão nervosa com aquela situação que ali caiu a minha ficha, sabe? O quanto que é importante a gente aceitar a realidade que é diferente do que a gente gostaria, né? E depois, aquele primeiro impacto na ilha com os caras da imigração me deixaram muito estressada, assim, né? E aí eu já cheguei na ilha com uma péssima impressão. E pelo contrário, os nativos, os moradores da Ilha Maurícia são extremamente simpáticos, receptivos, acolhedores, né? Mas pela minha atitude de não ter feito do jeito que eles esperavam, conforme as regras do país, aí eu sofri na pele, né? Trouxe muito sofrimento, achando que eu ia conseguir com eles o que eu gostaria, né? E a gente é que tem que se adequar àquela realidade do jeito que ela é, não como a gente gostaria que fosse. Então serviu de lição. Nunca mais eu quero viajar para nenhum país sem a passagem de saída, porque eu não quero passar pelo mesmo perrengue, né? Já estou imaginando a situação. Pois é, André, você não tem ideia. Eu nunca saí no aeroporto assim vazio. Só tinha eu e o senhor, o resto era tudo funcionário, né? E aí depois que eu fui conversar com os locais, com os nativos, famoso jeitinho brasileiro. Não creio que seja, mãe, jeitinho brasileiro. Foi baseado mesmo na experiência que eu já tinha lido, baseado no estilo de viagem que eu queria adotar, e eu sei que alguns viajantes também fazem isso, né? Não acho que seja uma particularidade do Brasil, não, tá? Oi, Eta, seja bem-vinda! Então, assim, depois eu conversando um pouquinho com os nativos, né? Pessoas super simpáticas que mega me acolheram. Eles falaram, Débora, muito estranho, a gente nunca teve nenhum caso de alguém reclamando da imigração. Normalmente eles também são simpáticos. Mas sabe o que acontece? Vem muito turista para cá, começando a querer estudar aqui e tal, e começa a trazer drogas para o país. O nosso presidente está tentando apertar o cerco aí, e por isso que a imigração está sendo mais exigente com os turistas que chegam. Então, você dizer que você não tinha ideia de quando você ia sair do país, eles acharam isso estranho, porque realmente não é de praxe. E aí, de repente, eles podiam estar achando que você talvez quisesse vir para ficar, né, para morar de forma ilegal, quisesse trazer drogas, enfim, né? E aí eu super compreendi e serviu de lição de aprendizado, tá, gente? Oi, Janaína, oi, Thalita, sejam bem-vindas, viu? E na pandemia, né, eu também vejo muita gente negando a realidade de pandemia, né, se colocando em risco, colocando em risco outras pessoas também. E aí, vendo essa situação, apesar de bem diferente, gente, trouxe para mim essa mesma reflexão, né, esse mesmo aprendizado, da gente poder aceitar a realidade como ela é e não como a gente gostaria que fosse. O vírus está aí, existe um risco, ele é real, ele é concreto, por mais que a gente não goste disso. Então, quando a gente aceita a realidade, a gente reconhece ela, por mais que a gente não goste, a gente aprende a lidar com ela, a gente passa a ter mais consciência de como que a gente pode lidar com essa realidade que, por mais que seja desagradável, desconfortável, a realidade ela é como é, né? E aí, com isso, a gente passa a fazer escolhas muito mais conscientes e mais responsáveis, avaliando as consequências, os prós e os contras e usando também os nossos recursos, os recursos que a gente dispõe que estão a nosso favor, né? E aí, claro que com isso a gente também passa a ser mais flexível, a ter mais jogo de cintura, capacidade de se adequar à realidade, né? Exercitar a nossa resiliência, que a gente falou na live parte 1, eu lembro que até a Janaína usou esse termo aqui, né? E com isso a gente aprende, a gente se desenvolve, a gente cresce, a gente evolui, né? Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Vamos botar aí no chat, por gentileza. Faz sentido essa reflexão? Mesmo com o perrengue da ilha? Mas lição aprendida, né? Bom, segunda reflexão, aprendizado em comum,
foi também até pegando um link nisso. Ethel, sim, que bom, Ethel, eu fico feliz, sim, muito. Que bom, mãe. A questão da gente respeitar os limites, né? Tanto quanto nossos limites, yes, tá gringa, tá linda. Quanto a gente respeitar os limites dos outros, né? A gente faz sentido duas vezes, que bom, Andrice. A gente avaliar o que é possível da gente fazer, a gente se permitir, a gente se desafiar e ver até onde dá pra gente ir, né? O quanto que a gente está disposto a pagar o preço por aquela decisão, por aquela atitude, por aquela escolha. Não é porque todo mundo faz que a gente tem que fazer, né? E aí, por isso que a gente precisa avaliar se faz sentido ou não pra gente. Que é isso tem que ter a ver com os nossos valores, né? Se está alinhado com os nossos valores, se faz sentido, ótimo. Se não, a gente precisa ter essa ponderação para que a gente não se agrida. A gente não vá ferir os nossos valores. Tá rindo, Márcia? Mas agora dá para eu rir, gargalhar horrores. Aquele dia eu tava suando de tenso, estressada. Então, é o desafio da gente avaliar esse limite do interno e do externo, que é avaliar o limite do eu e do outro, né? E ponderar esses prós e contras. Não, foi sem querer. Pode rir, Márcia. A gente tá aqui pra rir com as histórias. A gente tá aqui pra gargalhar horrores mesmo, né? Por isso que é bom. Às vezes as situações perrengues, né? Na hora a gente não acha nem um pouco engraçado. Vontade de chorar, de arrancar cabelo, de se estressar. Mas depois que passa, fica uma bela lição de aprendizado e histórias pra contar e a gente ri junto, né? Eu tô brincando contigo, pode ir à vontade. E aí, sobre essa questão da gente respeitar os nossos limites, né? Avaliar até quanto a gente está disposto a pagar o preço, né? Avaliar os prós e os contras, a gente respeitar o que é importante pra gente, o que não é, a gente fazer escolhas que fazem sentido, me fez lembrar das questões de trilhas, né? Antes até de viajar pela África, eu tive a oportunidade de estar na Chapada Diamantina, que é um lugar na Bahia maravilhoso, super recomendo, quero um dia muito voltar com mais preparo físico, né? Mas essa experiência me serviu como uma grande lição de aprendizado, essa questão de respeitar os próprios limites, né? Porque lá é muita trilha, a gente viajou na época, eram por 15 dias fazendo trilha, exigiu muito do corpo, lugares lindíssimos que a maioria só era acessada através de trilha. E aí quando a gente voltou para o Rio, eu tive um problema sério no joelho, tive que fazer tratamento, fisioterapia, medicamento. E Chapada é o máximo, né? Tá, pois é, com certeza. E aí essa experiência tinha me servido de alerta, né? E viajando pela África, na Namíbia, na África do Sul, na Ilha Maurício, tem muita, vi a luz várias vezes. Com certeza. Pois é, né? Então, assim, essa questão esses países acabaram que eu tive a experiência de poder fazer outras trilhas também, mas dessa vez, por conta dessa experiência na Chapada, eu senti que eu já tinha mudado o meu olhar, né? Essa questão de respeitar os próprios limites. Até porque eu percebi a cobrança que existe nas pessoas em relação a você ter que ir até o final, a ter que chegar até o topo, a você ter que fazer o que todo mundo veio aqui para fazer, sabe? E aí, assim, por conta de tempo, não vai dar tempo de eu exemplificar todas, mas eu queria especificar da Ilha Maurício, que foi com a Caixa, né? A Caixa é um indiano, a gente viajou juntos pela Ilha Maurício durante uma semana, ele estava de férias, então a gente ficou fazendo trilha, passeando juntos e tal, a gente ficou explorando o país juntos. E o Akash tem mais preparo físico do que eu, bem mais, né? Inclusive ele pratica esporte lá no país dele e tal. E aí a gente foi fazer uma trilha super famosa, íngreme, e até então estrada, fui com a minha bota de trilha, tranquilo e tal.
íngreme, já chegamos ofegante, né? Só que chegou um momento em que tinha uma cerca e falava daqui em diante não é recomendável que você avance se você não tiver experiência com escalada. E eu falei assim, bom, então não dá para mim, né? Eu não tenho experiência com escalada e não era recomendável que a gente avançasse. E o Akash falando assim, não, a gente está aqui, a gente vai, me falaram que, pelo que eu pesquisei, essa parte é a melhor, a gente tem que ir, você tem que ir comigo, não vou deixar você aqui sozinha, que não sei o que. Aquilo já começou a me deixar um pouco incomodada. Eu falei, bom, se a placa está dizendo que tem que ter experiência de escalada e eu não tenho, eu preciso respeitar os meus limites. Eu falei, eu vou avançar com ele, vou ver até onde eu consigo ir, até para eu sentir como é que é essa trilha. Gente, eu juro para vocês, eu tenho foto disso e filmagem. Chegou o momento, foi ficando mais difícil, né? A gente foi indo, ele foi me ajudando e tal. Chegou o momento que tinha uma parede de pedra. E aí aquilo já me deixou impactada. Eu falei assim, gente, não vai dar para mim. Aqui eu cheguei no meu limite. Ele, não, você vai comigo, faço questão de que você vai lá no topo comigo, que não sei o que, Aí eu falei assim, tá, eu falei muito sério com ele, Caixa, eu vou tentar até onde eu conseguir, depois eu sinto muito. Aí eu expliquei a experiência e tal, eu preciso respeitar o meu limite, eu não quero ter problemas com o meu joelho novamente. Você vai voltar para o seu país e vai ficar, se você tiver alguma coisa, você vai poder tratar. Eu ainda tenho muito chão pela frente. Não quero parar no hospital, não quero ficar tendo que fazer tratamentos e tal, que não sei o que. Ele, não, tudo bem, respeite seu limite, vai até onde você puder. Gente, eu parei no meio da parede, do paredão de pedra. Aí eu falei, essa caixa daqui eu não vou mais, eu vou voltar. Aí eu fui, fiz a filmagem, vi as pessoas descendo. De repente gritaram pra mim, quando eu olhei tinha uma pedra vindo, rolando, porque alguém tinha escorregado lá em cima. Aí eu cheguei para trás, a pedra, graças a Deus, não bateu em mim. Minha filha, ele foi dar gota d'água para eu entender que eu não ia. E aí, ali, eu precisei tomar uma decisão, entendendo que eu não estava disposta a pagar o preço que não faria sentido para mim. Estava indo contra os meus valores, estava me agredindo. E aí eu falei para ele, olha, eu sinto muito, eu vou descer com calma, devagarzinho, vou te esperar lá embaixo. Você vai no topo, faz o que você quiser, cuidado, e te espero. Desci, fui devagarzinho, encontrei uma família americana, a gente começou a conversar, vi crianças, e ela me perguntou, né? E aí eu falei, olha, o que aconteceu? Eu parei na parede, voltei, mas se vocês quiserem ir, vocês podem ir. Agora, eu acho muito complicado para criança. Se eu, como adulta, achei melhor não ir, mas tem muitos adultos turistas que vão e voltam. E falam que é tranquilo, aí a gente precisa respeitar o limite de cada um. Né? De repente, que é tranquilo para você pode não ser para mim, que é tranquilo para mim pode ser horrível para você, né? E aí eles acharam melhor eles não irem, a gente ficou conversando e tal, que não sei o que, aí eu procurei alguma coisa para me proteger, acabei ficando lá, comi o sanduíche que a gente tinha preparado, de repente o tempo começou a fechar, e começou a chuviscar, e nada do Akash voltar. Eu comecei a ficar preocupada, até porque a gente tinha que voltar a trilha toda que a gente tinha feito, e aí poderia virar lama, mais escorregadio. Conclusão, gente. Para resumo de ópera por conta do tempo, me chega Akash, botando os bafos para fora, coitado, fiquei com muita pena dele. Com as pernas bambas, assim, trêmulo, falando assim, Débora, ainda bem que você não foi. Até eu tive medo e tive vontade de descer. E chegou um momento que eu respeitei o meu limite e também achei melhor descer. O negócio é muito sinistro, dentro dos termos, né? E é complicado mesmo. Não estou nem conseguindo sentir minhas pernas direito, porque exigiu muito dele, né? E no dia seguinte, coitado, ele nem conseguiu andar direito. Então, assim, esse é o ponto da reflexão, sabe? A gente conseguir sempre refletir e respeitar os nossos limites, ver até onde a gente está disposto a ir e pagar o preço por essa decisão, por essa escolha, né? E na pandemia, fazendo um link com isso, né? Não é porque muita gente, por exemplo, tá achando que a pandemia já acabou,
né? O que o vírus já foi embora, ou qual é a fantasia que passa na cabeça de cada um, e acaba negligenciando as medidas de orientação, de proteção, de segurança, se aglomerando, estando em bares, né? Fingindo como se nada tivesse acontecendo, o que a gente tem que fazer também. Né? De novo, a gente sempre refletir, a gente respeitar os nossos limites e ver se aquilo faz sentido para a gente ou não. E aí eu vou lembrar de uma frase, que eu não sei se aconteceu isso com vocês, se vocês ouviram isso da mãe de vocês. Mas eu lembro da minha mãe, linda, mãe poderosa, bonita. Eu lembro de ter um momento que eu falava assim, mãe, eu quero ir em tal lugar. Ela falou assim, não, você não vai. Ah, mas a fulana vai, a minha amiga vai, a mãe delas também deixou. E aí ela virar para mim e falar assim, eu lembro de falar assim, mas todo mundo vai, por que eu não posso ir? E ela virar para mim e falar assim, você não é todo mundo. Né? Então, assim, essa reflexão, né, que a gente precisa saber diferenciar o que é a gente, o que é o outro, qual é o nosso limite, qual é o limite do outro, né? Até onde a gente está disposto a ir. Isso faz, gente, total diferença e faz com que a gente consiga também respeitar essas diferenças. Isso é um desafio para todos nós, né? É como minha mãe disse sabiamente, a gente não é todo mundo, né? E por isso que esse exercício de autoconhecimento ele é tão importante, tão necessário. Linda você, né? Terceira reflexão. Ter um porquê, um pra quê, ter uma razão, um motivo, faz total diferença nos momentos difíceis, tá? E isso acaba ajudando muito a gente a ter uma força extra, gente. E nos ajuda também a gente se virar com os recursos que a gente tem. A gente acaba focando muito mais na solução do que, de fato, na dificuldade. Toda mãe diz isso, Éter? Você sempre fala para os seus filhos? Ótimo! Provavelmente você deve ter ouvido isso também da sua mãe, né? Pois é, mas eu acho engraçado, depois que a gente cresce, a gente esquece disso e a gente quer fazer o que todo mundo faz, né? Mas isso é muito interessante. Então, aí na viagem, né, essa questão da gente ter um porquê, e isso faz diferença nos momentos difíceis. Os seus pais também dizem, Andressa, que legal, é isso aí. Por exemplo, nos momentos dolorosos, difíceis que eu tive durante a viagem, ter muita clareza do meu porquê, né, de estar ali, viajando, realizando um sonho, isso me ajudou muito a superar os momentos difíceis, as dificuldades. E aí me fez lembrar da minha experiência em Moçambique, na oportunidade que eu tive de dar umas palestras numa escola pública para crianças e jovens, né, adolescentes, e que a palestra estava toda pronta, eu tinha me preparado já há dias, e chegou na hora, o som não funcionou. Era um auditório e estava cheio, né? E aí a gente teve um problema, esse imprevisto, né? Essa dificuldade, como é que eu vou dar uma palestra sem o som? E toda a estrutura que eu tinha preparado de passar vídeo, tinha a parte de áudio. Quando eu me concentrei no meu porquê, né? Na razão de eu estar ali, tudo isso não fez mais sentido. Isso me ajudou a criar uma força extra para poder focar no que eu vim fazer. Foco na solução. Isso fez muita clareza, fez toda a diferença, essa clareza, né? Do que eu estou fazendo aqui, para quê? E aí eu falei, não tem problema, eu vou no gogó. Quem sabe faz ao vivo. Eu vim aqui para fazer algo para essas crianças, para esses jovens. Eu vim aqui dar o meu melhor. Não é por conta de um som, problemas na estrutura que eu vou deixar de fazer o que eu vim fazer. E ali eu fui, fiquei focada e fiz o que eu tinha que fazer. Depois eu fiquei exausta, né? Fiquei quase sem voz, mas pelo menos eu entendi que esse porquê me ajudou. De repente, se eu não tivesse tanta clareza, eu poderia deixar aquela situação adversa me desmotivar, me frustrar,
e acabar com a minha energia. Eu falei, não, meu porquê tá claro para mim, né? Então, na pandemia, também fazendo um gancho com isso, né? Quando a gente escolhe, por exemplo, seguir as medidas de segurança, de prevenção, pelo nosso bem e pelo bem das outras pessoas, não só as pessoas que a gente ama, mas por pessoas também que a gente nem conhece, por mais difícil que seja essa situação de máscara, de isolamento social, distanciamento social, quando a gente tem um porquê, né, as coisas fazem total sentido, fazem diferença, a gente começa a se concentrar mais nos recursos que estão à nossa disposição e que nós temos. Que bom que tem a tecnologia aqui para ajudar a gente. Eu voltei, estava com informação de que o vídeo pausou. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem? Eu acredito que sim, os coraçõezinhos estão subindo, seus fofos. Então, não é porque, por exemplo, a gente não pode sair e abraçar as pessoas queridas que a gente não possa matar a saudade delas por vídeo, né? Não é porque eu não posso sair para academia, por exemplo, que eu não posso fazer exercício dentro de casa. Sim, então show. Vou continuar aqui. Não é porque, por exemplo, eu, por exemplo, estou evitando ao máximo de sair, até porque eu voltei a morar com a minha mãe e ela tem 2 vezes mais risco por ser idosa e também por ser diabética, né? Então, por amor a ela, por cuidado a ela, por querer o bem dela, ainda bem que tem um corner shop aí para entregar as compras em casa. Evitar que eu tenha que ir no mercado, por exemplo, né? Mas pensando também nela, para minimizar os impactos e os riscos aí, né? Então, quando a gente tem um porquê de forma muito clara e definida, e faz sentido, é um valor para a gente consegue lidar muito melhor com as adversidades e focar e usar os recursos que a gente tem à nossa disposição, a nosso favor. Faz sentido, meninas? Andrice? Bom, e aí falando ainda sobre essa questão da gente aceitar a realidade, a gente respeitar as diferenças, os limites. No convívio social, nas relações interpessoais, a gente aprender a tolerar as diferenças faz total diferença nas nossas relações, né? A gente pode não concordar, né? Aceitar não significa concordar, né? Você pode não concordar, você pode não gostar, mas aceitar e respeitar você pode e deve, porque isso, inclusive, é importante para você, para o outro, para a relação que vocês estabelecem, né? Se a gente quer ter relações saudáveis na nossa vida, tolerar e aceitar e respeitar as diferenças é um pré-requisito muito básico e necessário. Então, a gente não impor a nossa verdade como se fosse única, né? Até porque cada um tem as suas verdades internas, cada um tem o seu jeito de ser, a sua forma de pensar, de enxergar, de agir, de sentir. Nós somos seres singulares, únicos, cada um tem o seu jeitinho, né? Então, não existe certo e errado, e sim o que faz sentido para cada um. Por isso que, se a gente de fato quiser construir essas relações saudáveis com o outro, é importante que a gente respeite o jeito de ser do outro e a gente não queira impor como se esse jeito tivesse errado e nosso certo, né? E aí na viagem na Namíbia, com as coreanas, eu fui entender o quanto que até as diferenças culturais elas são importantes de serem respeitadas, né? E assim como na viagem da Ilha Maurício, eu aprendi da pior forma a aceitar a realidade como ela é, não como eu gostaria que fosse, né? Ali com essas diferenças culturais, eu também fui aprendendo isso, o jeito nosso brasileiro não é o único e o correto. A gente tem o hábito de tomar banho, por exemplo, pelo menos uma vez por dia, né? No verão, a gente pode até tomar mais banhos, né? Tem gente que toma normalmente 2, 3 banhos e tal. Até porque isso faz parte da nossa cultura, isso faz parte do clima tropical do Brasil, né? E nas coreanas, elas têm outros hábitos, outras culturas
cultura, elas têm um outro clima no país delas. E nós estávamos viajando juntas, eu e mais 4 coreanas, nós éramos 5, e que a gente estava viajando num deserto. Então, durante o dia, gente, era muito quente. Fazia 40, 42 graus. E à noite, muito frio mesmo. Então, era uma mudança muito drástica de temperatura, né? E aí, a gente passava o dia inteiro viajando no deserto, chegava à noite, a gente acampava, ia cozinhar, armar a barraca, né? Tomar banho e tal. A primeira coisa que eu sentia necessidade de fazer era tomar banho. A gente armou a barraca, eu sentia necessidade de tomar um banho. Passávamos o dia inteiro viajando no calor. E eu senti estranho da parte delas, elas não sentirem a mesma necessidade. Elas queriam cozinhar. Até então, ok, né? Ordem o que é prioridade para cada um. Mas e dormir sem banho? Passar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Teve uma lá que passou 3 dias. Fiquei de olho, sem tomar banho. Aquilo começou a me incomodar, né? E aí eu lembro que teve uma das coreanas, a mais com banho frequente, né? Eu lembro que um dia a gente estava conversando, ela virou para mim e falou assim: Débora, isso é uma questão cultural, né? A gente toma banho, talvez não tanta frequência que os brasileiros tomam banho, mas a gente toma um banho, até porque a gente tem muito frio na Coreia, a gente não sente necessidade de tomar banho sempre. E, gente, foi um tapa na cara aquilo, né? Aquela conversa foi uma grande lição e fez total sentido. Como a gente tem essa mania de achar que o nosso jeito é o correto, né? E que o nosso jeito é o único, a gente acaba não tolerando essas diferenças e criando relações aí, atritos, né? Conflitos nas relações. Depois que eu entendi isso, eu parei de me incomodar e fez todo sentido a reflexão que ela me convidou. E eu passei a enxergar com outros olhos, né? E na pandemia também, cada um tem um jeito diferente de lidar com a situação de pandemia, né? E quando a gente não aceita, a gente não respeita esse jeito diferente do nosso, por exemplo, de lidar e de reagir com a pandemia, a gente acaba sofrendo e criando conflitos e atritos nas relações. Então, aprender, exercitar, né? Essa tolerância, a gente aprender a lidar com as diferenças, isso é um exercício muito necessário, muito crucial, muito importante para cada um de nós, né? Imagina, são tantas culturas diferentes, com certeza, Eto. E isso é uma das coisas que viagem enriquece tanto, que a gente tem a oportunidade de aprender com tantas culturas muito diferentes do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Por isso que viajar, né, enriquece, a gente expande, a gente acaba enriquecendo muito mais. Então, a gente exercitar aí o desafio de não julgar, né, da gente observar e a gente ativar o nosso lado curioso, né, de conhecer aquela realidade que é diferente da nossa. Por mais difícil e intrigante que seja para a gente, ali tem uma beleza, né? Se a gente puder pelo menos extrair um aprendizado dessa diferença, ao invés da gente julgar, ainda que seja, né, a beleza da compreensão e da tolerância, gente, a gente está levando esse aprendizado para a nossa vida, né? Isso agrega, isso enriquece a gente e, consequentemente, tem impacto nas nossas relações. Porque a forma como a gente age no mundo é consequência de como está o nosso mundo interno, né? É uma experiência maravilhosa viajar, principalmente conhecer outros países. Ah, com certeza, Ethel. Eu comecei falando nisso da live, né? É incrível, né? Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas é porque eu sinto que nem eu falei no início do Mário Quintana, a gente sente que muda a roupa da alma, né? Bom, e aí continuando, a gente também não pode esquecer que o que nos incomoda em relação ao outro também é um reflexo das nossas dificuldades. E aí, em homenagem ao Dia da Psicologia hoje, vamos fazer uma reflexão psicológica aqui, né? Às vezes, as nossas dificuldades são tão difíceis da gente perceber, da gente enxergar, que é mais fácil a gente notar no outro. Então, esse incômodo
que a gente sente numa situação do outro, no comportamento no outro, no modo dele de pensar, de falar, de agir, fala também da gente. Por que incomoda tanto a gente? Né? Quais são as nossas dificuldades? Por isso é importante a gente poder fazer o exercício de refletir, da gente se perceber, da gente trabalhar as nossas questões. Por isso que o autoconhecimento, ele é um exercício tão importante e necessário para cada um de nós, né? E enquanto a gente ficar achando que o outro que tem que mudar, a gente não cresce, a gente não aprende, a gente não se desenvolve, a gente não evolui, né? E a gente acaba criando conflitos e atritos e relações não saudáveis, né? E a gente também não pode esquecer que a gente é fruto da nossa história, né? A gente é fruto da nossa herança cultural, da nossa herança familiar, né? Do meio social que a gente faz parte, né? Das experiências que a gente foi aprendendo com esse meio. E da mesma maneira que a gente foi aprendendo com essas relações, a gente também pode aprender a refletir sobre elas. A gente também pode começar a aprender formas de se questionar, de pensar, né? Formas diferentes de sentir e de agir. E aí, de repente, com o tempo, isso vai se modificando internamente e, consequentemente, externamente nas relações, né? E tudo começa, gente, pelo reconhecimento, por a gente aceitar essas diferenças, né? E não vamos esquecer também que as diferenças se complementam, elas se agregam. E isso enriquece, gente. A gente parar para pensar, quando a gente viaja, a gente vê isso de forma muito mais gritante, né? Fica muito mais notório isso. O quanto que viajar é enriquecedor, porque a gente começa a conhecer mundos, a ver outras possibilidades que antes a gente parado, a gente não via. E a gente começa a ver o quanto que o diferente agrega e enriquece pra gente. Faz sentido isso, gente? Eu sei que eu sou suspeita para falar de viagem, mas é que eu sinto isso assim na prática, sabe? Essas experiências, inclusive, com as coreanas, né? Viajando ali de uma forma muito intensa durante 15 dias, com essas diferenças culturais, me colocaram muita luz nisso, né? Do quanto que é importante a gente realmente exercitar, porque isso é um exercício, né? A gente tirar o nosso rótulo de julgamento e a gente ativar o nosso lado curioso, né? De compreensão, da gente tolerar mesmo e aceitar e respeitar as diferenças. Andrice, quando a gente se permite viajar para outros países, criamos e abrimos espaço para conhecer o nosso ser oculto. Oh, que profundo, querido! Isso aí, parabéns! A gente expande, né? A gente potencializa o nosso lado, às vezes, muitas vezes, adormecido. A gente dá a oportunidade do nosso potencial se expandir, né? E a última reflexão dessa live, que eu espero dar tempo da gente fechar, é a questão de ter fé, de acreditar. Isso é algo tão forte, isso é algo tão poderoso, que é o que nos move, de fato, né? Respeito às diferenças é o princípio de Ré. Talvez acho que tenha comido parte da palavra, Eta, eu não entendi. Se você puder escrever melhor para mim, eu te agradeço. Acho que faltou alguma coisinha. Ou eu não conheço o que é esse princípio de Ré. Mas assim, não só de relações saudáveis. Ah, tá. Faltou o finalzinho, né? Sim, respeito às diferenças é o princípio das relações saudáveis. Com certeza, é o que a gente está conversando aqui, né? Então, assim, essa questão da gente ter fé, da gente acreditar, não só pela viagem toda, né, ter sido para mim uma demonstração do quanto que é importante a gente ter fé e a gente acreditar de que é possível sim a gente realizar os nossos sonhos, quanto na pandemia a gente também cultivar a fé, a gente também cultivar a esperança. Eu até fiz uma live com a Aline que a gente falou sobre esperança, né? De esperançar, fala de a gente esperar
mas não esperar de forma passiva, né? Mas que a gente acredite que dias melhores virão e a gente entre em ação, até para a gente se tornar melhor com aquela oportunidade, com aquela experiência desafiadora que está vindo para a nossa vida, né? E a realidade, toda a realidade, ela é passageira. As situações, elas estão passando o tempo todo, né? Então, assim como tem dias ensolarados, tem dias nublados, dias chuvosos, tem tempestade, né? Tem arco-íris, tem dia de calor, dia de frio, isso faz parte da realidade. Então, tudo passa. Então, quando a gente cultiva essa fé, né, a gente cultiva essa esperança de também exercitar a paciência, de aguardar esse momento passar, porque outro momento vai surgir, e a gente também não cruzar os braços, né, esperar de forma passiva, a gente entrar em ação, para a gente também aproveitar esse momento, para a gente se tornar melhor, isso faz toda a diferença. É isso que faz com que a gente, no fundo, consiga lidar com os desafios que a vida apresenta para a gente de uma outra maneira. E aí eu falo assim, os desafios não só no sentido da pandemia, que é um momento extremamente desafiador para todos nós, né? E seja também na capacidade que a gente tem de realizar os nossos sonhos, que também é um desafio que se apresenta para a gente. E aí tem uma frase do Henry Ford que ele fala justamente nisso. Se você pensa que pode, que consegue, ou se você pensa que não pode, não consegue, de qualquer forma você está certo, né? Então, de qualquer maneira, a forma como você pensar, tudo começa na nossa mente, gente. A forma como a gente pensa é que vai desencadear as nossas ações ou falta de ação. Então, se a gente acredita, se a gente bota fé, a gente acaba encontrando muito mais força e um poder dentro da gente se movimentar e a gente entrar em ação. E é com essa mensagem que eu queria encerrar a live de hoje, porque a pandemia ela não acabou, ela está aí, e que a gente possa aprender cada vez mais, exercitar a nossa fé, a nossa esperança, a gente acreditar, né? E a gente aprender a lidar com essa realidade que é muito diferente do que a gente gostaria, usando os nossos recursos que nós já temos, que já está à nossa disposição, a nosso favor. Eu espero que essas reflexões tenham feito muito sentido para vocês, como fizeram muito para mim. Queria muito agradecer mais uma vez a presença, a participação de vocês, as interações, esses coraçõezinhos lindos, né? O carinho de vocês, os feedbacks que vocês têm deixado no vídeo, isso é muito importante para mim. Como o meu querido Andrice ensinou, Kanemambo em Xangana, né? Significa muito obrigado por vocês estarem aqui sempre me dando esse apoio, a gente trocando, né, aprendendo, ensinando, é sempre uma troca muito rica e que eu particularmente gosto muito. Então, muito obrigada de coração. Então, aproveitar para convidar vocês, eu espero conseguir salvar essa live para depois vocês deixarem o feedback no vídeo aqui, nos comentários. Qual foi a reflexão que fez mais sentido para vocês? Porque isso é muito importante. Isso é um feedback para mim também em relação ao meu trabalho, tá bom? Vamos tirar nossa fotita, vamos botar os coraçõezinhos pra gente poder encerrar a nossa live de hoje. Agradeça, o seu queridão. Vou bater a foto, hein? Show! Gente, muito obrigada, viu? Um beijo no coração de todos. Obrigada por vocês estarem aqui. Depois deixe os comentários no vídeo. Um beijo para vocês e até semana que vem na próxima live. Beijo!